Minha noiva me trocou por um cara rico 2 dias antes do casamento, mas esqueceu que a casa da lua de mel estava no meu nome. Por 5 anos, eu banquei tudo enquanto ela dizia que estava economizando para o futuro. Quando ela me deixou por um milionário, ela não fazia ideia que tudo que eles tinham reservado estava nos meus cartões. Faltavam exatamente 2 dias pro casamento, quando a Emily olhou nos meus olhos e disse que não dava mais. Sem choro, sem hesitação, como se tivesse decidido trocar um prato no restaurante. Ela simplesmente falou: "Desculpa, Tyler, eu conheci alguém. Ele me faz sentir viva. Espero que um dia você entenda." Eu fiquei ali, parado no meio da sala, com a aliança ainda no bolso, os convites todos enviados, a casa da lua de mel pronta, as reservas feitas. Era como se eu tivesse virado figurante da minha própria vida. O nome dele? Brandon Callahan, dono de uma startup de fintech em Seattle. Jovem, bilionário e aparentemente com zero escrúpulos pra se meter entre 2 noivos prestes a casar. Mas o mais irônico de tudo, a casa da lua de mel era minha. Comprei com o dinheiro que economizei durante 5 anos, enquanto ela dizia que precisava guardar pra nossa vida juntos. Todas as viagens, jantares, reservas, tudo pago com os meus cartões, nos meus apps, nas minhas contas. E ela achava que ia simplesmente sumir com um milionário e começar do zero? Ela esqueceu um pequeno detalhe. O futuro que ela construiu com ele foi pago por mim. Eu podia ter surtado, podia ter ido atrás dela, confrontado os dois, feito um escândalo, mas não. Em vez disso, eu respirei fundo e fui abrir o Airbnb. Sim, a casa de lua de mel, uma cabana luxuosa nas montanhas de Colorado Springs, com jacuzzi, lareira e uma vista absurda do pôr do sol. Estava no meu nome. Escritura no meu nome, conta de luz no meu nome, tudo. E claro, todas as reservas vinculadas ao meu cartão. Sabe o que eu fiz? Deixei a reserva lá. Eles chegaram 2 dias depois, exatamente na data marcada. Eu recebi a notificação no celular com a câmera da porta. Eles estavam rindo, abraçados. Ela usava o moletom que eu dei no nosso aniversário de 3 anos. Por dentro, eu tremia, mas não deletei nada ainda. Esperei, só mais um pouco. E então, no segundo dia de lua de mel, eu ativei o bloqueio do alarme remoto. Cortei a luz, a água quente, a internet e depois cancelei a reserva e ativei a notificação de invasão. Eles foram acordados com um alarme ensurdecedor, sem luz, sem aquecimento, no meio de uma nevasca. Emily me ligou desesperada, pela primeira vez desde que me deixou. A voz dela tremia de frio e medo. "Tyler, o que está acontecendo? A casa tá com alarme, não tem luz, a gente vai congelar aqui." Eu só respondi: "Acho que vocês deveriam ter lido as letras miúdas do futuro que estavam construindo." E desliguei. Depois daquela ligação, o celular ficou mudo por horas. Nenhuma nova chamada, nenhuma mensagem. Eu imaginei a cena. Ela e o Brandon, trancados naquela cabana congelando, sem entender como um lugar que parecia tão perfeito virou um pesadelo em poucas horas. Aquela era pra ser nossa lua de mel. Nossa, eu passei 5 anos fazendo hora extra, vendendo meus equipamentos de fotografia, cortando tudo o que era supérfluo, enquanto ela dizia que não podia ajudar porque estava guardando pra um futuro melhor. Eu só não sabia que esse futuro melhor seria com outro cara. Por um tempo, eu me culpei. Pensei que talvez eu tivesse falhado em ser o homem que ela queria, que talvez eu tivesse me acomodado demais, amado demais, confiado demais. Mas aos poucos, fui me lembrando de cada vez que ela me fez sentir insuficiente, cada vez que ela elogiava homens que tinham ambição de verdade, cada vez que me comparava com ex-colegas da faculdade que agora moravam em Manhattan. Ela queria luxo, queria status. E achou que o Brandon era o atalho pra essa vida. Só que tinha uma coisa. Emily nunca foi do tipo que prestava atenção nos detalhes. Ela era boa com palavras, com charme, mas nunca ligou pra como as coisas realmente funcionavam. E eu sempre fui o cara dos bastidores. O que planejava tudo, fazia acontecer, ficava em silêncio. Até agora. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Brandon. "Tyler, aqui é o Brandon. Escuta, cara, eu não quero brigar, mas isso que você fez foi perigoso. A Emily quase teve uma crise de pânico. Você precisa desbloquear a casa. Agora." A voz dele era fria, controlada. Um CEO falando com um subordinado. "Perigoso?" Respondi. "Perigoso é se envolver com a noiva de alguém e achar que o mundo vai te tratar como herói." Ele ficou em silêncio por uns segundos e então disse: "Você pode se vingar de mim, mas não desconta na Emily. Ela não merece isso." Foi aí que eu ri. Não consegui segurar. "Você acha que ela não sabia? Você acha que ela tropeçou nos seus braços por acidente? Ela passou 5 anos me esvaziando enquanto escondia tudo dela mesma. Cartões, investimentos, até um seguro de vida em que ela me botou como beneficiário e depois trocou sem me avisar. Você acha mesmo que ela é a vítima aqui?" Ele tentou dizer algo, mas eu desliguei. Pouco depois recebi um e-mail. Aviso de cancelamento de cartão de crédito por transações suspeitas. Claro, eles estavam tentando usar meus cartões pra sair da cabana, alugar um carro, pegar um voo, mas eu já tinha bloqueado tudo. Ela não fazia ideia de que eu tinha acesso a todos os aplicativos, contas e reservas que usamos juntos. Tudo porque, por conveniência, ela usava o meu login em tudo. E nunca se preocupou em mudar. Eu poderia ter deixado pra lá, poderia ter seguido minha vida e deixado os dois se virarem. Mas o que ela fez comigo não dava pra esquecer. E ainda tinha mais uma carta na manga. No terceiro dia, quando a temperatura caiu abaixo de 0, eu mandei um carro até lá. Um táxi velho, sem aquecimento, só pra ver se eles aceitariam. Eles aceitaram. Saíram da cabana com cara de derrota, molhados, tremendo. Emily estava com os olhos vermelhos, provavelmente de tanto chorar. Ela me olhou pela câmera do portão uma última vez, antes de entrar no carro, e eu sorri. Pela primeira vez em dias eu sorri. Depois que vi os dois entrarem no carro, fui até a cozinha e preparei um café, sem pressa, como se tivesse acabado de terminar um bom filme. Mas aquela não era a cena final. Ainda tinha muito por vir. Não demorou uma semana pra Emily começar a tentar se reaproximar. Primeiro por e-mail, depois por mensagens. Tudo com aquele tom ensaiado que ela sempre usava quando queria algo. "Tyler, eu sei que você tá magoado. Eu também tô. Sei que agi por impulso. As coisas com o Brandon não são o que eu esperava. Você sempre foi minha base. Eu sinto tanto sua falta." Li tudo em silêncio, sem responder. E cada mensagem me fazia lembrar de quando
quando ela dizia que estava cansada demais pra conversar comigo depois do trabalho, mas respondia ao Brandon em segundos. Ela não estava arrependida, ela estava desconfortável. Eu podia parar por aí, já tinha feito o suficiente pra balançar o mundinho dela, mas tinha uma parte de mim que não conseguia deixar assim. Não depois de tudo o que ela levou de mim. E eu não tô falando só de dinheiro. Ela levou meu tempo, meus planos, meus melhores anos. Então, decidi fazer algo que ela jamais esperaria. Contar a verdade. Mas não pra ela, pros outros. Emily vivia de aparências. Sempre postava no Instagram como era grata pela vida, como construía o futuro com esforço e amor. Os seguidores achavam que ela era um exemplo de mulher moderna e batalhadora. Então eu reuni tudo. Prints de mensagens onde ela falava sobre o Brandon, enquanto ainda estávamos juntos, recibos de compras no meu cartão pra presentes que ela dava pra ele, screenshots de conversas onde dizia que Tyler é confortável, mas nunca vai ser excitante como você. E criei um perfil anônimo, não pra expor publicamente, mas pra mandar diretamente a quem importava. Amigos, familiares, colegas de trabalho dela. O impacto foi imediato. Em 2 dias, recebi uma ligação inesperada da irmã dela, Rachel. Tyler, você viu o que aconteceu com a Emily? Ela foi demitida. O chefe dela recebeu aquele e-mail com os prints. Ela tá arrasada. Por favor, me diz que não foi você. Minha resposta foi simples. Ela me deixou 2 dias antes do casamento, Rachel. E você sabe que não foi por amor. Rachel ficou em silêncio. E então, num tom bem mais baixo, disse: ela sempre teve essa mania de querer pular etapas. Sempre achou que merecia mais do que tinha. Desliguei e encostei a cabeça no sofá. Eu não tava orgulhoso do que fiz, mas também não me arrependia. Emily construiu uma mentira, tijolo por tijolo. Eu só derrubei tudo de uma vez. Dias depois, encontrei o Brandon numa cafeteria em Seattle. Foi por acaso. Ele me viu, levantou e veio até mim com a postura de quem já tinha perdido. Ela me deixou, ele disse sem nem cumprimentar. Eu levantei uma sobrancelha. Sério? Tão rápido? Disse que eu não era o que ela pensava, que eu não tinha profundidade, que sentia falta de alguém mais constante. Eu ri, sem humor. Ela só sente falta do que perdeu quando percebe que o novo não tem garantia. Ele assentiu. Você vai atrás dela? Neguei com a cabeça. Eu já fui atrás dela por tempo demais. Agora, é ela que vai ter que correr atrás do que jogou fora. E eu sabia que ela correria. Mas quando isso acontecesse, eu já estaria em outro lugar. 2 semanas depois, recebi uma carta. Sim, uma carta de verdade. Escrita à mão, como se estivéssemos em 1995. A letra era da Emily. Reconheci na hora. Ela sempre teve aquela caligrafia perfeita, que usava até pra escrever bilhetes de supermercado. Abri sem pressa. O papel tremia na minha mão, mas não era nervosismo. Era cansaço. Cansaço de tudo que aquela mulher ainda conseguia arrancar de mim, mesmo depois de ter ido embora. A carta era longa, cheia de palavras bonitas, arrependimentos tardios e tentativas de manipulação emocional disfarçadas de autoconhecimento. Ela dizia que o Brandon era tudo o que ela achava que queria. Dinheiro, viagens, luxo, mas que no fundo, ele não sabia amar. Dizia que só percebeu o quanto eu era importante quando viu o que perdeu. Que lembrava das minhas mãos preparando café pra ela nas manhãs de domingo, dos nossos silêncios confortáveis, das risadas durante as séries idiotas que víamos juntos. Eu não estou pedindo perdão porque mereço. Estou pedindo porque finalmente entendo. Essa foi a última frase da carta. E quer saber? Talvez ela estivesse falando a verdade. Talvez tenha mesmo caído na real. Mas o problema é que quando você joga fora uma coisa rara, não pode simplesmente bater na porta e pedir de volta. Eu não era um casaco esquecido na cadeira. Eu era um homem que ela trocou por promessas brilhantes demais pra ela enxergar o que já tinha. Guardei a carta, não porque pretendia responder, mas porque queria lembrar de como tudo aconteceu. Porque no fundo eu sabia, se um dia eu pensasse em reabrir essa porta, essa carta seria o que me impediria. Os dias passaram, fui voltando a trabalhar, a sair de casa, a viver sem aquela sensação constante de abandono. Me mudei de apartamento, cortei o cabelo, comprei roupas novas, comecei a conversar com pessoas que eu nem lembrava que existiam na minha vida. E então, numa noite qualquer, recebi uma mensagem no Instagram de uma conta que eu não seguia. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.